Queridos marujos, recebemos aqui hoje Ricardo Drago, da Agesbec. Ele falou muito sobre entreposto aduaneiro e também comentamos sobre os benefícios, por que é legal fazer entreposto aduaneiro, o que tem no armazém de zona secundária, além do entreposto, as vantagens, se é que tem desvantagem, será que tem alguma? Você vai ter que assistir para descobrir, hein? E também falamos sobre essa briga entre o Trump, né, dos Estados Unidos e a China, com essa tarifação toda, esse toma lá da cá. Será que isso vai ser bom ou vai ser ruim para o Brasil? Ou já está sendo e você não está nem sabendo? Assista o episódio que você vai entender tudinho, hein? Fala, querido marujo! Começando nossos trabalhos oficialmente, seja muito bem-vindo a bordo do seu, do meu, do nosso podcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária, que cresce a cada dia. Sabe por causa de quem? De você, nosso querido seguidor, nosso amado e querido seguidor, inscrito no canal, que já ativou o sininho, já deu um like nesse vídeo, porque sabe que vai valer a pena, né? Muito obrigada pela sua audiência, obrigada por cada comentário, por cada compartilhamento, cada like. Toda vez que você interage com o nosso conteúdo, isso nos ajuda a fazer chegar esse conteúdo a mais pessoas. Então, continue nos ajudando, enquanto é gratuito, hein? Não, brincadeira, vai sempre ser gratuito. Todos os episódios, nossos vídeos, sempre teremos conteúdo gratuito para você de qualidade. Mas aí, nos ajude, tá? Sabe o que nos ajuda também? Nossos queridos patrocinadores, porque não é fácil manter essa estrutura, não é? Então, eu queria agradecer T2S, software para o setor portuário. Toda a tecnologia envolvida em automatização e monitoramento passa pela T2S. Data Recintos, também nosso apoiador aqui do canal, especialista em migração de dados da Receita Federal, do seu terminal para a Receita Federal, para evitar o risco de desalfandegamento, que ninguém quer que isso aconteça, né? Um terminal ser desalfandegado porque não prestou contas para a Receita Federal é complicado demais. E a Logcomex, inteligência de dados para comércio exterior, estratégia de mercado, inclusive com IA, várias soluções, vários produtos. Conte com a Logcomex, certo? Gente, falando em terminais e tecnologia, eu queria apresentar para vocês nosso convidado de hoje, que é o Ricardo Drago. Muito obrigada pela sua presença. É isso, prazer, uma honra estar com você aqui, Ana. Bem-vindo a bordo. Embarcado, devidamente embarcado no Porte Comex. Gente, Ricardo me recebeu com a maior amor e carinho lá no armazém da Agesbec. O Ricardo é diretor-presidente da Agesbec, falei certo? Falou certo. E a gente gravou um episódio do Comex Connect, né? Que quando esse episódio for ao ar, o nosso também já terá ido ao ar. Então, depois que acabar esse aqui, vai conferir, porque nós gravamos junto com o Thiago Martins e foi muito legal, né? Foi um papo quente sobre o tarifaço do Trump e muitas outras cositas mais. Sobre as emoções que circundam a comunidade Comex. Exatamente, o mundo do Comex, né? Isso aí. Ricardo, eu queria começar pedindo para você se apresentar para a galera, falar um pouquinho de quem é o Ricardo e a sua trajetória profissional. Hoje você está como presidente da Agesbec, mas o que é a Agesbec? Como que você começou? Começou ontem? Como é que foi? Mandei meu currículo, foi agraciado. Para nossa turma aí do Comex, para uma honra estar aqui com você, né? Obrigada, a honra é Bom, eu sou segunda geração do negócio, sou discípulo de pai, né? Do pai que sempre esteve à frente das coisas e basicamente não tive muita condição de opção, né? Ele foi lá, a gente foi entrando na cadeia de Comex. Comecei cedo, comecei com 14 anos, né? Fruto de eu ter tomado bomba na escola. Então eu comecei já a ser introduzido para trabalhar, para fazer cursos técnicos, sair um pouquinho daquela vida de aborrecente. E aí você vai entrando essa veia, né, do trabalho, da responsabilidade. Aí já nessa parte da logística, do Comex. Então vai entrando. Chega uma hora quando você se vê, você já tá com tanta experiência, com tanta bagagem, em que tudo fica secundário. E esse é um dos problemas do Comex, porque vida pessoal fica tudo para depois. É um perigo, né? Logicamente, muito focado em formação, né? Então, assim, você tem que buscar a formação acadêmica, profissional, mas, como a gente bem sabe, o Comex, ele consome a gente de corpo e alma. Sim. E evoluindo na carreira,
né? Na carreira, ou seja, mas o chefe lá não deu vida fácil. Tive que bater saco de 25 quilos nas costas, tive que operar empilhadeira. Olha. De ajudante geral a conferente, fui crescendo. Caramba. Né? Enfrentando todas as etapas do processo. Eu achava que eu ia ficar no ar-condicionado, assinando cheque, fazendo reuniões. Sim. Nada. Só o glamour. O patrão não deu chance. O patrão pegou mais pesado ainda do que se fosse com um funcionário normal. Pegou porque, de alguma forma, ali a gente, na idade, não consegue absorver. Ele estava tentando construir uma liderança. Sim. E por mais que a gente se rebelasse na nossa juventude, né, na adolescência, você fica achando que aquilo é uma forma de menosprezar ou de até te colocar em forma de te envergonhar perante os outros. Sim. Mas na verdade ele estava construindo caráter, estava, né, garra, porque o fácil você não precisa de formação para ter, né? Você tem uma limusine e uma conta bancária recheada, viver a vida é muito fácil, né? Mas o duro é você trabalhar com as suas ausências. Sim. E ele ensinou muito bem a gente a trabalhar com ausências. E uma vez que você sabe fazer o do básico, automaticamente nada mais vira desafio para você, porque você sabe de onde é o começo, a origem. Conhece toda a operação, também né? consegue se compatibilizar com as pessoas que estão desempenhando determinadas funções, entender até onde está o grau de limitação, né? A responsabilidade, às vezes o que está conscrito, aquilo lá que num outro campo você não consegue alcançar. Sim, sim. Então, assim, fui forjado na base da martelada. No fogo. Até o ponto que, né, a gente pegou isso como vocação. E quando chega agora, eu consegui fazer a sucessão do meu pai em vida, graças a Deus. Tá lá, tá cuidando de neto, mudou de profissão. E agora ele tá empreendendo na vida familiar, com os pequenos, e tá, como é que é, deseducando, ajudando a deseducar. Sim. Mas essa é a parte, e hoje eu tô à frente da GESBEC. Legal. Né, que muito me honra, porque é um legado familiar, é muito difícil as empresas familiares hoje manterem seus ciclos, né? E a gente vive na pele a questão do um constrói, o outro mantém, o outro destrói, né? Que é uma pecha que fica sobre as empresas familiares. E estamos tentando vencer, que não é fácil. Né? Com isso a gente se multiplica em 10, faz podcast de manhã, fala de negócio à tarde, à noite, se der para dormir, dorme, se não der, a gente está resolvendo algum problema ou achando alguma solução. Sim, e a cada segundo, né, uma notificação resolvendo um problema à distância, né? Não é porque não está lá que não está trabalhando. Não. E um pouco desse campo visual de macro, né? De você entender todas as pontas da cadeia que você atua. E o que mais pesa para esse meu lado é que no final o sucesso em sucesso vem para cima do seu CPF. Você não tem a quem delegar, né? Ou seja, a quem repassar. Se der tudo certo, você acertou nas decisões. Se der errado, você põe tudo a pique e o risco é muito grande. Sim, exatamente. Vai por água abaixo, né? E a GESBEC, então, me explica... Eu tenho uma curiosidade com relação ao nome. Eu adoro saber o porquê do nome das coisas. É uma sigla, é uma palavra em inglês, é um sobrenome? O que é a GESBEC? A GESBEC é a fusão, né? Não é fusão, é a abreviação do nome Armazém Gerais e Entrepostos São Bernardo do Campo. Olha, perfeito. Então, é AGESBC. Perfeito. E esse é um dos legados, porque é uma empresa que foi formada em 1971, já como entreposto aduaneiro, já alfandegado, foi o primeiro terminal de zona secundária, né? Porque já mudou de tanto nome, né? Mas assim, de retroárea, fora da área do porto organizado, do aeroporto, que era alfandegado, tudo feito naquela época para atender a questão das cotas, né? Que a gente se vê o livre agora, mas parece que esse fantasma voltou com tudo, que era para atender as indústrias automobilísticas que na maioria, se colocaram ali no ABC. E foi uma prática bem diferencial, bem arrojada, bem moderna, para tentar fazer um ato de convite a essas empresas que elas teriam uma infraestrutura diferenciada para o peso de investimento que iriam fazer. E de lá para cá, 53 anos,
a empresa segue com esse legado. Ou seja, não é só o vínculo familiar, é o fato de você ter o nome da cidade estampada no teu CNPJ, uma história que vem antes de eu nascer, né? Ou seja, eu nasci em 77, em 71 a empresa já existia. E você poder fazer disso, que isso não se perca ao tempo, nem pela história, nem pelo poder de transformação e de conhecimento que a gente tem que continuar debatendo, seja em esferas políticas ou empresariais. Perfeito, perfeito. Adorei o nome. Agora faz todo sentido. Porque você tem, nos Estados Unidos, você tem o IBEC, que é um regime de... um pouco como o nosso aqui, então eu falo, pô, Agesbec, Quebec, então eu ficava Quebec, então, e realmente de fonia fica difícil entender às vezes. Sim, sim, não, perfeito. E aí você comentou que é Armazéns Gerais de Entreposto. Entreposto São Bernardo do Campo. O que é entreposto, para quem não conhece? Sempre tem marujos novos chegando aí. Nós temos um vídeo no canal em que a gente explica superficialmente o que são os regimes aduaneiros especiais, o entreposto é um deles, e lá eles fazem entreposto. Então explica um pouquinho o que é o entreposto aduaneiro, por que vocês escolheram atuar com isso, quais são os benefícios. Vamos lá. Primeiro que vou pegar pela última pergunta. Não teve muita opção, né? Então, assim, nós nascemos já com esse regime. Né? Você tem dois principais regimes. O comum, que é a importação com 120 dias de postergação com lotes totais. O entreposto aduaneiro, que seria a sequência desse primeiro regime comum. Um mais simplificado, o outro você tem a questão da admissão da carga em território nacional e você consegue fazer a liberação por fração, né? E efetivamente de acordo com cada demanda. Então você avança o estoque para o país, mas tudo que está lá não está fisicamente no país, mas não está fiscalmente, porque você está fazendo esse processo de ou esperar um câmbio mais favorável, ou esperar o regime de cotas, que no final, a época, era um pouco das expectativas. Então, o Brasil não era tão industrializado, então ele tinha que ter algum tipo de insumo, alguma coisa. Então, avançava esse estoque e efetivamente você ia fazendo fluxo internacional para dentro do país para poder atender a indústria automobilística. E nos mundos de hoje, nós falávamos muito na cadeia do just-in-time. Então, na cadeia doméstica, nós tínhamos o just-in-time. Com o Covid, a paralisação desse ciclo internacional, ressurgiu o entreposto aduaneiro como uma política de melhoria de estoque. Porque você teve a crise do navio que encalhou lá o Ever Given lá em Suez, né? Suez. Você teve Covid na sequência. Então, você teve um trauma internacional de custo de frete, disponibilidade de mercadoria, que quebrou a cadeia da lógica do que era muito regular e muito óbvio. Um frete antes era 2.000 e aí depois, de repente, foi 20 na pandemia. Chegou a ter frete de $500 da China, porque ela precisava do frete dos containers retorno, então ela subsidiava a ida para poder ter a volta. Então, você chegou a pagar quase $20 mil um container. Imagina. Então, isso tudo mudou a lógica do jogo e hoje, comercialmente, a gente vende isso como sendo o entreposto aduaneiro, sendo o novo just-in-time. Boa. Então, você não... Porque o estoque já está aqui? Já está aqui. Perfeito. Em tese, você foge de todos esses riscos da cadeia logística, né? Ou seja a disponibilidade de frete, seja as variações cambiais, seja agora com essa situação nova aí das crises de taxa, ou seja, você já está com a mercadoria disponível. Então, você, ao invés de ter que correr para comprar, não. Ela já está ali do teu lado. Basicamente, você só ir lá e trazer e você consegue dar mais pulmão de acomodação para as cadeias de suprimentos. Sim, perfeito. E fora isso, você tem todos os outros regimes que estão compreendidos no nosso terminal também. Drawback, exportação temporária, admissão temporária, enfim, DAC-DUB, enfim, todos os outros regimes aduaneiros. Legal. Que você consegue usar a plataforma de um armazém alfandegado como um divisor de responsabilidade internacional, sendo que isso tudo está em privilégio
do importador e do exportador para fugir desses labirintos do nosso Comex. Sim, né? Perfeito. Olha, falei um pouquinho de spoilers no vídeo, mas eu queria ouvir da boca do especialista. Por que, por exemplo, vamos supor que eu não vou fazer entreposto, mas mesmo assim, vale a pena eu levar minha carga para um terminal de zona secundária, né? Por que vale a pena eu tirar de zona primária aqui, por exemplo, estamos gravando em Santos, nosso estúdio, zona primária Porto de Santos, alto giro, disputa por espaço por cada centímetro cúbico, vale a pena eu tirar daqui e levar para um armazém de zona secundária, Seminário do Campo, por exemplo, na GESBEC, mesmo se eu for pagar tributos, mesmo se eu não for fazer entreposto. Tem diferença de preço de armazenagem? Tem diferença de... Vamos lá. Em algumas analogias, para a gente ser mais simplista, Sim. né? Você tem a grande rodoviária, que são portos e aeroportos, que em tese, por lógica, não deveriam ser áreas de concentração de carga. Por quê? Porque eles têm uma área de recuo limitada, como todos têm, Sim. e efetivamente ele precisa privilegiar a navegação. Então ele precisa receber a exportação e tirar as importações dos terminais para fazer esse giro. Infelizmente, ou felizmente para alguns, o Brasil é um dos poucos países em que você tem a retenção da carga na zona primária, que foge ao que é lógica no mundo todo. E isso, de alguma forma, seria o nosso recuo como zona secundária, você ter mais tempo para tomar a decisão. Então, qual a grande diferença? A principal delas, você tem uma diferença de custo. Sim. Logicamente que você chegar com uma carga em Santos, nacionalizar e já subir, ela é mais atrativa na configuração de uma relação imediata de tarifas. Sim. Sim e não, né? Se Depende muito do valor agregado. For desembaraçada rápido, né? Pelas características, se ela tem outros órgãos anuentes. Então, aqui o foco talvez não seja a diferenciar a estratégia de zona primária com zona secundária. Não, é complementar. É uma cadeia que tem cargas que têm características de uma zona primária. Vou falar, por exemplo, commodities. Exportação de commodities. Não há como você fazer em zona secundária. Por causa do volume e do timing de operação do navio. Sim. As outras, você tem critérios. Eu preciso fazer um IBAMA. A gente faz sempre uma analogia que é a da sala VIP de aeroporto. Você tem a grande rodoviária, que é aquele tumulto. Sim. Né? Então, você é mais naquele infinito de gente. Sim. Quando você vai para uma sala VIP, você paga um pouco mais caro, mas ali tem a sua água, tem um espaço diferenciado, com pessoas só daquele nicho. Então, assim, é um pouco dessa analogia. Você tem ali o grande espaço, onde eu tenho um grande movimento. Quem quer fugir e quer algum diferencial, quer um atendimento um pouco mais personalizado, porque a cadeia de produto que ele opera é mais sensível a qualquer movimento, ele vai buscar um outro tipo de referência. Sim. E logicamente, o nosso espaço físico é bem inferior a de um terminal portuário, né? Então, assim, não você tem nichos de mercado para cada ente que opera nesse mercado. Perfeito. E aí, muitas vezes, vale a pena até pela questão do prazo, né? Se, por exemplo, o importador não tem dinheiro para pagar os impostos de uma vez aqui, se ele levar para a zona secundária, ele tem um prazo maior para a carga não ser considerada abandonada, né? São 120 dias, é isso? E uma série de intempéries. Por exemplo, a gente saiu... Acho que esse mês que passou aí, nós passamos como um efeito cardíaco, né? Chegamos a comemorar que o dólar tinha caído, depois no dia seguinte ele aumentou, rompeu a barreira do 6, né? Passou de 6, depois caiu de novo. Então, assim... Como é que você joga isso para a cadeia de preço? Então, a ideia da zona secundária é que, primeiro, você saia da zona de tumulto, que não está em tese, né? Eu estou falando aqui, mas eu não sou dono de zona primária, então não estaria lá para ficar esperando a tua carga ficar parada. Hoje os custos de demurge são muito altos. Então, assim... Tudo te leva a ter que tomar uma decisão impulsiva e explosiva em detrimento da situação de mercado. E que você vai perder lucratividade. Então, qual a lógica? Leva essa carga para uma zona secundária, dissolve essa carga, devolvo para o armador o container dele, saio do custo de demurrage e internalizo isso de acordo com aquilo que for realidade do tempo. Tem uma condição mais factível, você resolve. Tem uma estabilidade, vejo ali até a hora que a minha calculadora tem capacidade de absorção e faço a minha adesão estratégica. Perfeito. Então, respondo sim, é um pulmão de apoio. Exato, né? Exato. Eu acho que o principal é aquilo que você comentou, né? Ter um estoque no Brasil
Para você não ficar esperando chegar, atravessar o oceano e às vezes tem qualquer problema de um navio encalhar ou uma pandemia no meio do caminho, tua carga nem chega no Brasil, né? Ela estando aqui, você consegue deixar no entreposto por quanto tempo? Então todos os períodos são de 1 ano, são de 12 meses renováveis. Então, você tem 1 ano renovável por mais dois períodos. Então, no Frigir dos Ovos, você tem até 3 anos para poder fazer com que daquele lote inicial que chegou no dia 0, seja consumido ou, com o grande benefício, reexportado. Então, não consumir. Legal. Tem um container de água aqui, por causa da formulação de acidez dela, a Anvisa lá proibiu a comercialização. Sim. Putz, o que eu faço? Eu já comprei. Então, tá aqui no Brasil. Você pode reexportar para o Uruguai, para a Argentina, mas sem perder teu capital de giro ou abandonar a carga, que o prejuízo é muito maior. Exatamente. Perfeito. Eu vou até aproveitar e fazer a analogia aqui, ó. Vamos supor que a gente trouxe, então, 2 pallets de água, né? E um eu consegui vender. Aí, ele estava armazenado no teu armazém, eu consigo nacionalizar só esse aqui e pagar os tributos só desse. Perfeito. Né? E aí eu vendo, tenho meu lucro bonitinho. Você tem o capital de giro, capital de giro está empregado nesse pallet. Sim. O resto, você está Isso aqui está guardado, fica até 3 anos, né? E se por acaso eu não conseguir vender, eu consigo reexportar. Ou você vende de volta para a origem, dependendo das condições características, deu ruim, chego lá pro meu fornecedor e falo, tô com um lote parado aqui no Brasil, você aceita de volta, você paga os custos, mas devolve e sai do prejuízo financeiro. Sim. Ou você reposiciona a venda. Então, tem gente desesperada por água lá na Argentina. Peraí, eu tenho um lote parado aqui, eu reexporto, a mercadoria não chegou a entrar no país, só está custodiada no país, mas qualquer comercialização internacional fechou o câmbio, você pode reexportar ela para qualquer outro país de região. Perfeito. O que torna o Brasil um hub de exportação de centro de distribuição internacional. Sim. Que é algo que, por exemplo, a gente vê muito ser difundido Uruguai, a questão lá do Paraguai, e Chile, mas o Brasil tem essas características pelo entreposto aduaneiro. Perfeito. E qual seria o melhor dos mundos? Que nós pudéssemos industrializar. Sim. Então, por exemplo, eu não sou competitivo na água, mas eu sou competitivo na tampinha. Na tampinha. Então, eu consigo fabricar tampinha aqui. Trago aqui o invase, ou vamos lá, eu sou bom no líquido, né? Mas não no invase. O invase eu pego mais barato da China. Então eu trago o invase, operacionalizo o líquido, fecho aqui e selo e mando aquilo que é produto nacional com valor agregado para fora. Então, vendo aquilo que efetivamente a gente tem de essência, que é o que a gente tem que transformar nosso produto bruto, comoditário, em produto final. É o nosso café, né? Que todo mundo fala que a Alemanha é o maior exportador de café. Mas quem exporta é o café. Ela só vai lá, faz a boa embalagem e reexporta para o mundo todo. Pois é, mesma coisa com o chocolate, né? A gente manda o cacau e traz de volta o chocolate caríssimo. E é isso, de alguma forma a gente é mais prático, porque a gente ganha economia de escala, mas a gente gera um empobrecimento, porque se depois a gente paga o chocolate voltando para cá com valor agregado imensamente maior, né? Com lucro deixado lá para outra nação, quando na verdade a gente deveria estar enriquecendo aqui. Exatamente. E para eles é um motivo de orgulho, né? Eu tive lá em Hamburgo, no museu de chocolate, e aí você passa por todas as etapas de como eles fazem o chocolate, e quando você entra, eles te dão uma forminha com chocolate derretido para você customizar sua barrinha, né? Aí você vai colocando tudo lá. E lá no final do tour, né, você vai passando pelo tour em que eles mostram toda a fase de a colheita do cacau e não sei o que, e torre, nananã. E aí lá no final, quando você sai, você pega a sua barrinha, né? Você entende todo o fluxo logístico do que aconteceu. E a primeira etapa que eles mostram é exatamente essa questão de onde vem. Aí eles mostraram no mapa, assim, e tinha um monte de criança junto, eles perguntaram, você sabe de onde vem o cacau? Aí eu levantei a mão junto com as crianças. Eu sei. Aí depois o slide abriu, assim, eu tava lá, na Bahia, várias fazendas, né? Vários lugares no Brasil que a gente exporta o cacau. Aí fiquei pensando, e olha quanto a gente paga, né, para trazer de volta o chocolate pronto com o nosso cacau, né? Se a gente conseguisse industrializar aqui, seria muito melhor, né? Iria agregar valor. É a busca, né? Eu acho que a nossa busca como país, como planejamento de futuro,
é tentar não ser como o Trump aí, de chegar numa atitude esdrúxula e colocar as indústrias para produzir nos Estados Unidos. Mas é atrair os investimentos, né? Ou seja, é dar um ambiente jurídico, né? De tranquilidade para que esse investidor internacional consiga fazer investimentos aqui e gerar emprego. E aí, com isso, nós estamos gerando riqueza. Né? Uma sociedade rica, ela gera seus próprios caminhos, ela melhora a sua condição e enriquecendo, toda a nossa sociedade enriquece. Sim. Ao passo que, por exemplo, a gente está extrativista. Né? Qual é o grande gabarito que nós temos? É extrativismo. Então, vamos lá, somos extratores de minério, somos extratores de cacau. Bruto, né? E aí, essa mão de obra qualificada tá onde? Não, tá ali na base da cadeia de produção, né? Perfeito. Ó, eu quero entrar no assunto do Trump, que você já deu uma pincelada no Trump. Já deu, porque a gente já tivemos que tomar uns Advil para passar esse mês aqui. Porque esse mês foi com emoção, né? De Trump inventando moda. Então, assim, resumidamente, entreposto aduaneiro vale a pena, é uma estratégia inteligente para quem não quer ficar dependente de estoque lá fora, né? A pessoa se previne de intempéries que podem acontecer no mar, ou, né, guerras, um navio encalhado, pandemia, tudo isso, porque o estoque está no Brasil, vai nacionalizando aos poucos. Ganha porque a armazenagem costuma ser mais interessante do que a zona primária, que a armazenagem é caríssima, né? Ganha porque tem mais prazo para a carga não ser considerada abandonada, né? Porque em zona primária 90 dias, zona secundária 120. Sim. E ganha porque eu acho, não sei se é uma impressão minha, né? Porque eu aqui em Santos sofria muito para ter contato com a fiscalização. Parece que você vai agendar uma audiência com o Papa, né? Sim. E em zona secundária, todos os nossos parceiros que estavam em zona secundária como representantes do despachante que eu trabalhava, o contato era muito rápido, muito acessível e com mais atenção, sabe? Não estou falando que é mais fácil e que nem facilitavam nada, mas a agilidade de contato, sabe? Se tem um contato melhor com a fiscalização. São cadeias de volume completamente diferentes. Sim, por causa do fluxo A zona secundária representa, acho que nem 1% do fluxo. Nossa. Então, assim, se você pegar o que passa pelo Porto de Santos, acho que nem 1% passa pelas zonas secundárias. Então, a questão de volume. Exato. Então, eles conseguem dar uma atenção Santos, melhor. Ele deve ter uma pilha a equipe de fiscalização, não vou falar fiscal, mas a equipe de fiscalização da Receita Federal em Santos tem uma demanda muito maior do que uma equipe lotada num terminal de zona secundária. O que naturalmente gera esse tipo de condição. Então, de novo, é a sala VIP do aeroporto, né? Então, você tem aquele que precisa de uma premência em fazer aquele volume acontecer, e existe uma retaguarda, que o papel dele qual tem uma estrutura melhor. É a retaguarda. Então, você tem um processo mais complicado. Não inclusive, é aqui na zona primária que você vai buscar atenção para fazer. Você leva isso, remove, e não é competitivo. Não é que um é melhor que o outro, é que cada um tem uma função no processo. São funções diferentes, né? Para particularidades diferentes. Inclusive lá tem áreas separadinhas para produtos com a anuência da Anvisa, né? Produtos com a anuência do MAPA. Exército. Tudo identificado. Deixa eu ver quem mais. IBAMA. Então, assim, tudo muito segregado. Por quê? Porque aí entra a questão do regulatório. Sim. Uma vez que nós somos obrigados não, faz parte do nosso jogo, a gente tirar do container do armador, 90% do que está lá é internado em armazém. Uma vez que é internado em armazém, ele precisa respeitar todos os credenciais de guarda já com os regulatórios locais. Então, a Anvisa. Então, eu não posso tirar do container e colocar num armazém que não tenha uma vistoria da Anvisa, que não siga os requisitos técnicos de armazenagem da Anvisa, do MAPA, do IBAMA, da Polícia Federal, do Exército. Então, assim, por isso que o grau de especialidade na zona secundária também ele é muito maior, né? Ou seja, a nível de investimento, porque você tem as áreas segregadas. Eu posso pegar uma mercadoria da Anvisa e colocar no armazém do MAPA? Não. Ou seja, você tem questões que são contamináveis ou não. Né? Você pode pegar do químico e colocar junto com a Anvisa? Não. Né? Aí tem uma série de questões. Volumetria.
Então, você tem que respeitar os limites também. Não é uma cadeia muito fácil, Sim. porque às vezes você tem cadeias que geram muita demanda e no dia seguinte elas geram 0 de demanda. E você tá lá com um presépio montado esperando o próximo Natal e talvez o Natal não venha. Né? Então, questões regulatórias são bem pesadas para o terminal de zona secundária. Queria aproveitar para pedir uma curiosidade. Nesses teus poucos anos de experiência, teve alguma carga, algum processo que te marcou, assim, que você fala, nossa, ou que deu errado, ou que deu muito certo, ou que foi curioso, ou que foi diferente, o tipo de mercadoria? Que você falou em Ibama, me veio à cabeça quem traz ou vende animais vivos, né, silvestres. Você já viu alguma coisa assim, exótica, algum tipo de carga que te marcou? Teve uma, mas eu não presenciei, mas ela é emblemática, porque a gente viveu o auge em 94 com o Collor, da abertura do mercado sem preparação nenhuma. Sim. E aí, o que acontece? Era um negócio fora de controle, todo mundo afoito para tirar carga. Enfim, nem os terminais de zona secundária estavam capacitados. E aí chegou uma carga, acho que era um gorila que estava vindo, e estava de carga viva. E aí não era gorila? Meu Deus. Tinha uma coisa emblemática assim. E aí o operador, carga viva lá, ele colocou na área refrigerada. Então, assim, ele pegou aquele animal e colocou numa área refrigerada, ou seja, congelou o gorila. Ai, Jesus. Né? Mas justamente por quê? Porque a cadeia, nossa, ela é muito sensível. Por qualquer falta de formação, você congela o gorila. Né? Então, assim, acho que vinha uma carga viva, era alguma coisa de evento desse jeito. E aí aconteceu essa. Essa que eu não presenciei, mas era no armazém também, era os fatos narrados, né? O pessoal saía comentando. Não sei nem se coitado do gorila foi realmente congelado. Mas você... Ou só passou um frio por um tempinho. Espero que só tenha... No Brasil, ele deve ter até agradecido, porque é um calor, né? Pode ser. Se tivesse deixado uma cervejinha pra ele, então o conferente ia estar junto com ele lá tomando um. Vai procurar o operador depiladeiro, cadê? Tá lá junto com o gorila. Não, mas assim, o nosso dia a dia, ele é muito intenso. Então, você falar qual mais chama atenção? Tenho várias, assim, mas eu te falo que cada vez que a gente passa pelo desafio, você já tá em outro. Então, assim, não dá tempo nem de você parar e anotar, porque é tanta coisa, mas... E, de novo, sempre o desafio de processos dos quais você não está estruturado para receber. Então, é um Covid. Marcou. Por quê? Nós chegamos a parar as operações em função da falta de oferta de navios, né? Então, não chegava mais navio, paralisou o comércio internacional. Aí, avião de passageiro foi adaptado para avião de carga. Aí, as cargas todas eram emergenciais por causa do Covid. Todo mundo ficou trancado em casa. Então, cada momento, cada dia, você vai reagindo à situação. A gente é quase um especialista como médico de UTI, né? De pronto-socorro. Vai chegando e vai tentando fazer e dar conta do dia. Descobre na hora o que tem que fazer. Mas todo dia a gente reza. Porque fala assim, né? Você tem muita questão de operação de maquinário. Então, a nossa área ela é muito demandada para questões de máquinas, que investimentos estão vindo para o país. Então, são máquinas diferenciadas. Então, você tem que fazer processo de içamento. Então, assim, tudo você tem que ter muita cautela. E, às vezes, quem está do outro lado da mesa fala, não, mas é um container. Não é só um container. Né? Você tem que ter um tempo operacional diferente para cada coisa. E rezar muito. Porque você sai de casa falando, meu Deus, me ajuda muitas aí, que eu não sei o que vai acontecer hoje. Exatamente. Você nunca está preparado. Eu não sei se de repente um presidente vai inventar uma taxação de mais de 100% contra um outro país, né? A gente vai dormir uma semana achando que o problema era e acaba virando acorda com o outro. Mas até complementando, e aí vou te colocar na fogueira aqui, o que você entende que precisa para sair de um regime comum e ir para um processo de entreposto? Conhecimento, em primeiro lugar, eu acho. Não, então, mas além do conhecimento, o que muda? Vou ter você, nem te preparei dessa. Que muda. No comum, a declaração de importação, né? No entreposto, a declaração de admissão e entreposto. Então, assim, quando a gente fala isso, parece uma coisa absurda. Parece que eu preciso aderir a um processo de parcelamento. Não, é só um clique no sistema para você declarar corretamente. E o que é essa declaração de admissão? É como se fosse uma nota de entrada traduzida para um sistema da Receita Federal, que é a declaração de admissão, e ela basicamente está averbando que aquela mercadoria distribuída com aquela descrição, com aquelas quantidades, está admitida temporariamente ao país.
Por quê? Porque se tiver algum tipo de falta nesse controle, o armazém responde pelas faltas desse ciclo perante a Receita. Uma vez que é admitido, informado pelo importador e admitido pelo armazém, aquilo passa a ser a verdade da expectativa tributária do país, que vai ser reexportado ou vai ser... E a gente costuma brincar hoje que a gente é o centro de distribuição. Então, ao invés de você ter um centro de distribuição doméstico, que dá a tua carga importada, você faz isso dentro do armazém alfandegado e tem a blindagem de todos os regimes aduaneiros, cambiais, enfim, uma série de questões. Perfeito. Aproveitei o gancho antes da gente sair do tema. Não, tá ótimo. E eu acho, outro benefício que a gente não falou com relação ao entreposto é justamente essa questão, a gente falou de aproveitar a variação cambial, né? Porque se eu tenho esses dois pallets aqui, né? Eu tirei esse hoje com o dólar a 5,80 e amanhã, depois, daqui a um mês, o dólar foi para 5,75, eu tiro o outro quando eu pagar tributos, embora seja a mesma quantidade, né? Seja igual, eu vou pagar menos tributos por causa da variação cambial que teve, né? E você fraciona naquilo que você está sendo vendida. Isso. Ou seja, e tem outra coisa, a questão de entrar no meu estoque, né? Porque se tiver tudo no meu estoque, isso vai entrar na parte do faturamento, etc. Agora, se tem só esse aqui no meu estoque, né? Eu vou ter um giro melhor, né? De tudo. Você casa preço de venda. Você não pode... Qual é o grande risco? É você entrar no prejuízo com a mercadoria importada. Que é o que nós falamos um pouco dos fretes chegarem a 20 mil dólares. Tem mercadoria que não chega nem a 20 mil dólares de custo. Exato. Então, paga mais de frete paga mais de frete do que mercadoria. Então, realizo essa mercadoria? Não. Você segura ou você vira para o teu cliente e fala, ó, devido à alteração de câmbio, essa mercadoria que está disponível para pronta entrega, ela passou do valor tal para valor tal. Você quer pagar? Isso. Eu quero pagar porque eu estou com demanda que suporte isso. Então, eu vou lá, assumo o risco da nacionalização, trago para minha nota fiscal de entrada e operacionalizo a minha venda sem o prejuízo. Agora, se eu internei tudo a esse câmbio, em tese eu já estou rasgando o prejuízo de imediato, eu não tenho flexibilidade. Se o cliente falar, não, eu não absorvo, você está com o mico da mercadoria no colo e você vai ter que absorver esse prejuízo. Exatamente, perfeito, gostei. Então, para escapar de tudo isso, né, entreposto e outros regimes mais, e indo para o nosso querido bonitão que inventou as novidades aí da taxação, você enxerga a taxação dos Estados Unidos contra a China como uma oportunidade para o Brasil? Ou todo mundo deve ficar com medo? Que você... Faz de conta que a gente não conversou sobre isso no seu podcast. Faz de conta. Mas é bom que a gente conversou e a gente com isso faz o nosso processo de interação e troca de ideias. De novo, o Brasil ele já passou por vários ventos de oportunidade. Vários. Né? Acho que na nossa carreira aí a gente já viu lá o Cristo Redentor aberto com um foguete embaixo, a vez do Brasil. E depois ele caindo. Né? Verdade, foi então, capa. Né? Então assim... De novo, são ventos internacionais. O Brasil não é uma nação que está no risco de guerra. Ela não está em foco nenhum. Ela tem uma natureza muito fantástica, que né, que provém tudo. Sim. Ela está geograficamente fora dessa zona das grandes potências. E, efetivamente, somos atores passivos. Ao momento que ninguém está interessado com os nossos 10%, enquanto tiver 131 para um e 131 para outro, é briga de cachorro grande. O Brasil não tem que assumir posição, como não tem assumido. O Lula fez edição da reciprocidade, mas mais como mais tentando falar para o eleitorado interno do que para justamente com o Trump especificamente, porque o Trump de verdade ele está buscando o equilíbrio de contas dele com a balança comercial com a China. De uma forma, em minha opinião, talvez como bom jogador de pôquer, ele está escondendo a tática, de uma forma completamente aleatória ao que seria possível. Mas ele está usando as cartas do poder do capitalismo para com a China. Sim. A China recuou, falou, recuou não, manteve a posição. Ele pediu, como é que é? Diz que estavam comparando um jogo de truco. Você escutou essa ou não? O jogador tacou lá e pediu truco e mão de 6, mão de 9, 12, né? Não, 6, 12. Olha eu jogando mal o truco. E aí, basicamente, a China tá continuando o jogo para ir para a mão final. Por quê? Porque ela sabe que hoje ela está muito mais balizada no processo de garantia da situação atual do que o próprio Estados Unidos com as cartas do capitalismo. Ele tem mais fichas. Sim. Mas em tese está apostando com as fichas, só que as cartas
a China tem mais cartas. Então, naturalmente, quem está levando a vantagem hoje é a China nessa conversa. O Trump já recuou com a questão dos eletrônicos, né? Tablets, smartphones e laptops. Então, já percebeu, aí teve a crise agora das commodities, né? Que o Brasil vendeu soja já na cota, acho que acima, que era a cota que seria dos Estados Unidos. Então, assim, agora a pressão tá toda em cima do Trump. Tá surfando na onda, né? Pra quem tava dormindo nesses dias todos, não viu o que aconteceu. O que aconteceu? Porque foi engraçado quando a gente foi gravar o podcast, que a gente começou o podcast falando em 50 e poucos, 80 e poucos %, e quando tava terminando foi pra 104%. E agora já tá mais ainda, né? O quanto que o Trump resolveu... 82, 104, 125. Olha isso. Isso em questão de horas. A gente saiu de um câmbio que tava... Quando a gente tava gravando, de um câmbio de 5,60 para 6. Aí depois voltou para 5,80. Então, assim... questão de minutos, e a especulação correndo solta. Porque ele trabalha assim, né? Nos Estados Unidos, não só o Trump, mas é costume dos Estados Unidos muitas vezes lançar a notícia, né? E gerar o frisson. Gerar aquele, meu Deus, olha o que aconteceu, para atrair o país-alvo para ir lá negociar e né, botar em panos quentes. É uma estratégia, né? É uma estratégia forçar esse poder, sim, porque né? de alguma forma é o jogo do capitalismo. Estados Unidos ainda é a nação mais rica do mundo. Então, ela não é a mais industrializada, mas ela ainda é a mais rica, né? Então, ela tá jogando com a única coisa que sobra a ela, que é a riqueza. Então, ela tá tentando estrangular a China no jogo político, estratégico, dizendo o seguinte, olha, vou tirar meu dinheiro da mesa, vamos ver com o que você sobrevive. A China falou, bom, tudo bem, seu dinheiro tá saindo da mesa, eu vou buscar outro dinheiro. Exato. E aí entra um ponto que ele tá vindo buscar dinheiro aqui no Brasil, tá vindo buscar em outros, do mesmo jeito que os Estados Unidos também tá buscando a contrapartida, indo pra Índia produzir, indo pra, acho que, Taiwan produzir. Então, é um jogo de grandes poderes. Sim. O que me chama mais atenção é que, no final, quem é a China? A China nada mais do que os Estados Unidos formou. Então, quem formou a China no crescimento econômico? A própria demanda dos Estados Unidos, que tirou as fábricas dos Estados Unidos para baratear o custo. Só que eles saíram daquele, né? Eu falei do extrativismo, que é o que eu falei do Brasil, né? Sim. Da economia de base, se capacitaram culturalmente e hoje estão na ponta. E hoje são imbatíveis. Não. E saíram daquele, né, espírito do cachorro vira-lata. Então, assim, se tornaram realmente uma nação de referência. Sim. E baseado muito no modelo comunista, né? Então, ou seja, mão de ferro. Ah, mas tem liberdade? Não tem liberdade. É mentira falar que tem liberdade na China, né? Ele tem uma pseudo-liberdade e um pseudo-capitalismo. Então, você vai fazendo a sua oscilação. Cara. Ele me deixa falar, que senão eu falo demais. Não, aqui. mas é legal, isso é legal. Acaba sendo uma aula pra gente também, né? Mas aí, o que acontece? Eu gostei que você comentou, né? É inviável para os Estados Unidos hoje tirar todas as fábricas da China, por isso que ele está tentando Índia, né? Alguns outros por ali, porque nos Estados Unidos não tem mão de obra nem suficiente, nem adequada, qualificada, né? Eu vi uma notícia do cara da Apple falando que é impossível simplesmente tirar de um lugar a fábrica da Apple da China e botar nos Estados Unidos, porque não vai encontrar gente capacitada para conseguir fazer o que os chineses fazem. Enquanto eles acham 4 ou 5 engenheiros, esqueci, mecânico, não lembro qual que é a especialidade, nos Estados Unidos, eles enchem uma sala com engenheiros do mesmo nível de qualidade chineses, né? E você tem um contrassenso, que eu falei até num outro podcast lá nos Estados Unidos, da comunidade brasileira, que você tem um problema migratório feito pelo próprio Trump. Então, quem é a mão de obra dos Estados Unidos hoje? Imigrantes. Sim. Aí vem o Trump e deporta todo mundo. Então, em tese, do mesmo jeito que ele está retalhando a China, ele está se auto-retalhando, fazendo a deportação. Não quero dizer aqui o que é certo e o que é errado, mas é um contrassenso, porque a mão de obra americana, ela já não existe mais há muito tempo. Tanto é que tem o ditado que quem construiu os Estados Unidos foram os mexicanos, né? Então, vou trazer. E não à toa a importância do México nesse contexto. Por quê? Porque o México hoje é o grande maquilador, né? O grande fornecedor de mão de obra industrializada para os Estados Unidos.
vou fazer indústria. Mas você não consegue fazer nem no quintal, aqui com o México, né? Traz um pouco dessa inteligência. Mas não, desculpa, tudo isso é uma bravataria política tão absurda, Sim. mas é um jogo só de ego e poder. Exato. Né? No meu final aqui, resumindo a nossa... Mas é ego e poder, porque não tem lógica, não para de pé, né? Fazendo raciocínio com o México, não para de pé. Pô. Pega o México aqui, traz a fábrica que tá no México para os Estados Unidos. Não, faço barulho, aí o México vai lá e cede. Mas aí eu me imponho financeiramente e politicamente perante o México. Que é um pouco do que a gente tava falando lá da questão, acho que até você mesmo que me encaminhou, né? O vídeo da negociação com a China. A China não vai ceder porque ela não vai ficar nesse papel do México. Exato. É muito legal porque o vídeo que a gente viu fala que eles são ensinados desde pequenos a não recuar perante um poder bruto imposto, né? Eles são treinados, eles são uma nação milenar, né? Então, todo chinês já nasce com essa de não baixar a cabeça pro... que é contrassenso, exatamente. Né? Que você a gente foi o que eu falei aqui. agora, exatamente. Em um sentido, não abaixar a cabeça, mas no outro, eles têm que abaixar a cabeça porque, né, tem lá o... regime totalitário. Exatamente, lá. Exatamente. Mas no sentido de guerreiro, né? De não perder território, essas coisas. Você vê quanto... Olha, você vê que são vários contrassensos em ambos os lados. E com uma boa briga, ninguém tem razão, né? Então... Você tentar se justificar perante ao outro, no final todos nós temos as nossas falhas, mas voltando até na essência da tua pergunta inicial, o que o Brasil precisa refletir? O Brasil precisa refletir que precisa melhorar a condição de investimento local, né? Por exemplo, usar um pouco desse modelo. Por que o Brasil não está sendo um player desejável? Porque também a gente não tem uma estrutura jurídica convidativa. Para qualquer coisa que nós façamos aqui, você tem uma série ainda de burocracias, né? Eu tava vendo uma postagem, eu fiz uma postagem lá que eu vi diz que a fábrica da BYD na China tem o tamanho de São Francisco. Você chegou a ver essa? É uma foto aérea onde vai passando o tamanho de São Francisco. Aí eu pergunto, eles fazem não sei quantos mil. Imagina se a gente tivesse que fazer isso no Brasil. O tamanho de licença que a gente ia ter que ter, o tamanho de burocracia. Então, o que nós temos que tirar a lição? Nós precisamos flexibilizar a nossa cadeia de crescimento. Seja em cultura, que é o que o chinês, eu tive na China, ele abriu mão de uma geração. Então, determinada faixa de idade, eles não se importam com você. Agora, daquela faixa para baixo... essa cultura que você acabou falando. Então, tem uma oferta muito grande de técnicos, mas por quê? Porque eles olharam só para uma faixa de população que era mais nova. A velha é subemprego, é miserabilidade, não aparece em mídia nenhuma, está jogada à margem. A nova está totalmente, desde a origem, voltada à tecnologia e ao novo mercado. Inclusive, eu vi essa semana uma notícia dizendo que todas as crianças na China, a partir de 6 anos de idade, vão ser obrigadas a ter matéria de inteligência artificial na escola. Obrigadas. Com 6 anos de idade, que eu não, acho que não está nem alfabetizado ainda, né? 7, provavelmente. Né? Aqui a gente entra com 7 no primeiro ano, né? Pelo menos era assim quando eu... Sim, apesar de que não é nem alfabeto que eles usam lá, né? São os ideogramas chineses, né? Então pra gente vencer os chineses, a gente tem que aprender a falar os mandarim, exatamente. Muito bem, mas isso tem sido, por um lado, bom para o Brasil, porque é aquilo que a gente comentou no podcast, né? De não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Então, enquanto eles estão brigando lá, eles estão buscando outros fornecedores para não ficar um dependente do outro, e aí o Brasil... vai tirar vantagem. Tira vantagem, porque eles precisam muito de comida lá, e a gente tem muita comida aqui em estado bruto e exporta, né? Para eles processarem. E automaticamente, indiretamente, essa riqueza do agro acaba vindo para os grandes centros. Ou para as extremidades, como Porto de Santos. Né? Que está aí tentando se remodernizar. A gente fez também lá uma entrevista com o Pomini, que é o presidente do Porto. Ele falava do desafio. E não só com ele, com todos os canais que a gente faz entrevista, você nunca tá pensando pro dia de hoje, né? Sim. Hoje, vencer o hoje. Não. Se der resultado ou não, pelo menos eu tenho uma plataforma segura para eu alcançar o próximo nível. A gente vai terminar esse podcast, um monte de tecnologias já ficaram vencidas, um monte de normas já ficaram vencidas. E isso é um pouco do testemunho que a gente acaba vivenciando nesse ambiente que a gente tá aqui, de entrevistar, de amadurecer esse ciclo. O legal
legado não é o hoje, é o que a gente pode projetar para futuro, para as próximas gerações. Porque os gargalos, você diz, vamos falar que a gente está a metros do túnel de Santos, né? 100 anos para viabilizar, burocracia, Exato. né? Então, assim, para 100 anos, se essa obra fosse na China, ela teria acontecido já, enquanto eu estou falando com você, desculpa, já estaria as máquinas sendo colocadas lá para o desenvolvimento. Sim, é muito rápido o que acontece, né? E é uma coisa que, é porque é muito novo, não sabe como é que vai ser. Gente, em Hamburgo tem aquele que liga o Rio Elba há mais de 100 anos. Eu passei por baixo dele e fiquei... Meu Deus, em cima de mim tá passando um navio, sabe? Tipo, já tá lá. Então, se fizeram isso há 100 anos atrás, para fazer hoje é muito mais rápido, muito mais fácil. Você tem a ligação da França com a Inglaterra também. Então, assim, não é... E aqui a gente tem menos de 1 quilômetro, né? Tem 800 metros de túnel. Isso, exatamente. E quanto tempo... Aí que entra. Esse eu acho que é o grande debate. Nosso debate tem que ser em falar, é agora que nós temos que entender política pública a favor do crescimento da nossa população cultural e efetivamente de infraestrutura. Se não, vão perder esse bonde, aí o Brasil é o país do futuro, porque vai perdendo uma oportunidade atrás da outra, sendo que a gente tem uma vocação de riqueza muito grande. Perfeito. Ricardo, eu queria aproveitar para te perguntar, antes da gente ir para nossa pergunta final, que estamos caminhando para o final, infelizmente, acho que eu vou virar de lado isso aqui. Vira de lado. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, nossa, se eu pudesse conseguir fazer todos os clientes de importação e exportação me ouvirem, eu ia pedir para eles aprenderem isso aqui. Tem algum conhecimento ou alguma coisa que você fala, as empresas precisam saber disso, porque não usam, poderiam estar lucrando mais e estão fazendo isso errado, sabe? Eu vou aproveitar e deixar entreposto aduaneiro. Uma das soluções, das melhores soluções. Eu fiz o meu merchan. Verdade. Mas assim, eu acho que a nossa cultura, até por essa questão que a gente colocou agora, a gente se preocupa muito em se preparar para determinados desafios, porque a gente vive de intempéries. E esse eu acho que seja o grande algoz do empresário brasileiro. Primeiro ele mete as caras para dar errado, para dar certo. Se der errado, ele se frustra, e se der certo, nossa, ele explode. Então, assim, no nosso papel como terminal, como armazém, nós somos telespectadores de todos os agentes que estão ali operando, seja a Receita Federal, seja os órgãos anuentes, e principalmente os importadores e exportadores. Qual é a maior dor desse processo? Falta de planejamento anterior. Então, assim, você não quer pagar consultoria. Você acha que pagar consultoria, alguém vai te vender alguma coisa que daqui 2 minutos já não vale para nada. É verdade. Né? Mas é verdade desde que... Até a página 2. Você efetivamente se debruce a uma curva de tendência. Então, se você tem aquele prisma analisado para o dia de ontem, você vai fazendo os ajustes e você vai fazendo curvas de tendência. E isso é o que mais acontece. Para te falar assim, dentro do terminal, que você mais vê e que frustra é que se você perder um empresário e ele traumatizado vindo para o Brasil ou saindo do Brasil, ele não se regenera. Então, um empresário frustrado, ele é um ente morto. Seja para exportar mercadorias do Brasil, que nós precisamos encorajar o nosso empresariado a arriscar mercados internacionais, o que é muito pouco difundido, seja um investidor internacional que se depara com rios de burocracia aqui, e aí ele olha aqui e fala, não, muito difícil vender para o Brasil, eu não volto mais para esse mercado. Próxima vez que você perguntar para uma pessoa traumatizada se ela quer voltar aquele trauma ou não, a resposta vai ser não. Jamais. Então, esse eu acho que é o ponto principal que eu gostaria de deixar aqui, por tudo aquilo que a gente vê ao longo do ciclo de carreira aqui, e que não é mais. E é isso, ou seja, você tem um condicionamento de consultoria que te leve ao guia, né? Ao passo de eu sair achando que eu sei tudo, seja por um despachante aduaneiro, seja por um agente de carga. Você tem vários atores aí, tem várias empresas especializadas que podem gerar essa consultoria. Com certeza. E te dar um guia. E você está contratando, é um dinheiro bem gasto, você vai lá e questiona o teu consultor dos caminhos e tendências. Isso. E ele vai reformar. Hoje é melhor ir para o entreposto. Amanhã, devido ao cenário de conjectura, ele fala, não, esquece, vamos mudar agora
e vão tirar a carga direto porque Sim. mudou as condições de temperatura e pressão. Uhum, perfeito. Eu lembro uma vez, faz muitos anos atrás, que eu tava trazendo... Eu não, né? Um cliente meu tava trazendo uma carga de partes e peças para empilhadeira, headstacker, essas coisas. E no meio do container de partes e peças tinha uma caixa de papelão cheia de canecas dentro. Caneca de porcelana. Aí eu, na invoice, a listinha de coisas, eu falei... Caneca de porcelana no meio de um monte de peça, né, de veículo. Aí eu questionei. Aí ele falou, o exportador colocou porque ele tá mandando de brinde pra gente, de presente, junto com a carga. Aí eu falei, por que ele fez isso? Porque eu fui pesquisar todos os NCMs e eu descobri que aquela NCM naquela época, agora acho que não tem mais, mas naquela época eu tinha que pagar antidumping. E naquela época, todos os antidumpings, os processos que tinham antidumping, caíam em canal amarelo. Então, em vez de ele ter a carga que ele sempre trazia e dava verde, por causa de meia dúzia de caneca, ele ia ter uma carga parametrizada no canal amarelo. Eu falei, por que você não avisou isso antes de embarcar? Que a gente teria falado para ele não colocar junto com a carga, fazer um envio separado, manda por courier, manda por outra forma, né? Sim. Então, é exatamente isso que você comentou. Às vezes o planejamento é agir antes, não depois que a carga já está no meio do caminho, né? Você com certeza deve ter visto muito disso acontecer, né? E aí, depois que já está a carga no teu armazém, Inês é morta, né? Vai fazer o quê? O que a gente brinca, né? Terminal é término, né? Então, no final, todo mundo quer ganhar tudo que perdeu ao longo do caminho. Em cima do terminal. A pressão tá em cima do terminal. E a gente tem que ter a maturidade, chegar pro nosso cliente, o relacionamento, e dizer, calma. Eu tô sendo pago aqui para gerar solução. Não para entrar no erro equivocado dos outros. E a ansiedade disso acaba gerando algum tipo de estresse. Sim. Porque, não, mas pô, você dá não tem jeito. Você não tem jeito. Você deveria ter perguntado isso antes. Aí você me remeteu, só rapidinho, eu sei que o tempo tá curto, não, mas tranquilo. você me remeteu a um fato que a gente chegou lá, uma caixa vazia, selada. Vazia no nosso terminal. Oxe. E aí a gente foi lá, tava a descrição dos volumes, ela tava relacionada como volume, peso batia, mas a caixa tava vazia. Você fazia assim, não tinha nada. Nossa. Falou, chefe, alguém fez um dublê nessa caixa, tem alguma coisa errada. Aí me acionaram, desci, fiquei dando volta, pesa de novo, faz... Bom, chegou a hora de você dar notícia triste pro cliente. Né? Falou, Você foi enganado. Alguma coisa aconteceu na cadeia, porque como a gente é terminal, Sim. a gente é a última esfera de avaliação antes de entrar com a mercadoria no país. A gente tem que dar o red flag, tem que bandeirar, seja para receita, seja para o cliente. Aí chegamos lá, sinalizamos para receita, sinalizamos para o cliente. Putz, aí o cliente... Nossa, a gente tinha passado a tarde inteira hackeando, vendo imagem, vendo tudo, para ver se tinha sido algum desvio interno do armazém. Bom, já começa a desconfiar dos funcionários, claro, clima tenso entre os brothers. Já. Votação, eu acho que quem tem que sair é ele. Tal, um baita de uma situação constrangedora, tal. E fizemos lá o termo de avaria e de falta e avaria, e notificamos o cliente, vamos ter que passar a informação para frente e tal, isso vai para receita e da receita vai para o cliente. Cliente, meu querido, o que era? Já tô curioso. Esqueci de te informar, meu agente ele me avisou, eu esqueci de dizer no e-mail que a caixa veio vazia, eles se confundiram. E aí mandaram uma caixa vazia. Só que o cliente tinha informação. Ele só esqueceu de passar de passar um e-mail informando. É coisa básica. Vamos deixar todo mundo doido lá no armazém, caçando a carga. Passando uma tarde ali, tentando matar alguém no armazém. Graças a Deus a gente não perdeu. Interrogatório. Onde está a carga do cliente? E ele falou, não, esqueci. Mas é uma das condições de dia, né? Você chega achando que você vai resolver um problema, você resolve 10 que não tem nada a ver com aquilo que você planejou. Muitas emoções. E outra que, não sei, a gente até conversou isso, vou considerar aqui pro teu canal, que era a crise do Covid, onde eles estavam mandando os caixas de papelão sobressalente, porque a gente tinha a crise das caixas. Verdade, acontece. Então, estamos lá no armazém, né? Aí vem as caixas sobressalentes, normal, tá dentro do processo. Porque pandemia faltou papelão para fazer embalagem, né? E um cliente querendo roubar do outro. Então, você tem a visita... Desde que você seja um depositário do armazém, você tem acesso à sua mercadoria, né? Então, mas a sua mercadoria, não vale ficar olhando a grama do vizinho. Coleguinho. Então, chegou um cliente lá e falou, cara, o que são essas caixas? Eu falei, não, isso aí é do outro cliente. Cara, vê com ele se não quer me vender, porque eu tô com uma crise, não tenho caixa de papelão. Eu falei, meu amigo, deixa eu te falar. Nem se ele quisesse, que não tem nem lastro pra
fazer esse tipo de comercialização com você. Para de olhar pra carga do VC. Mas já estavam me assediando lá. Ó, me deixa levar essas caixas aqui. Não. E é um pouco desse ciclo, né? Ou seja, um pouco da tentativa de gerar sobressalência de embalagem. Vou falar aqui, mas me corrija. É natural você mandar sobressalente de embalagem por questão da estiva do container. Então, se você avariar uma caixa, você vai lá e altera a caixa. A caixa não tem valor comercial, né? Naquele período. No período de pandemia, qualquer coisa, até um alfinete valia ouro. Exatamente. E aí, efetivamente, gera procura. A gente viu o que aconteceu com o preço do álcool gel, né? Que foi para a estratosfera. Ninguém conseguia comprar álcool gel. Então, a gente percebe que é a lei da oferta da demanda, né? E isso conecta com o que a gente estava falando antes no episódio todo sobre industrialização, né? Como é que um país que exporta tanta celulose não tem indústria suficiente para fazer embalagem aqui dentro, né? A gente tem que importar a embalagem pagando II, PI, PIS, COFINS, ICMS, armazenagem, despachante, transporte rodoviário e um monte de coisa em cima. Mas a resposta é, nós não estamos preparados para o ciclo. Então, as nossas cadeias, elas são muito pesadas, muito custosas, e aí você não tem o incentivo ao desenvolvimento desse processo. Mão de obras, nós estamos ficando na mesma limitação do americano. Daqui a pouco nós vamos ter que importar lá haitiano, venezuelano, cubano, né? Que já aconteceu. Tô brincando, mas já aconteceu. Para quê? Para poder, de alguma forma, unir a nossa mão de obra. Mas tudo isso está em formação, né? Formação seja do nosso material humano, seja das políticas de investimento para que, né, como estamos agora, se deu boom aqui, a China olhar pra gente não tem capacidade de extravasar a quantidade de coisas que vai ser ofertada. Então, o iPhone que custou de 10 mil reais, amanhã a China pode colocar aqui pra gente por 100. E a gente não tem capacidade de escoar isso, não tem nem canal de rodovia, não tem nem terminal. Então, ou seja, a infraestrutura nossa, ela colapsa muito rápido, né? Perfeito. Ricardo. Chegamos, né? Não quero, deixa eu ver. Golgamos. Poxa vida, não, tá quase. Mas só uma última pergunta técnica antes de ir para a pergunta final. Você enxerga que esse novo processo de importação que a Receita Federal está reformulando, a questão do despacho sobre água, você enxerga que isso vai ser bom, ruim, neutro? Ainda está cedo para averiguar? Qual a sua opinião? Olha, sobre nos isso? fóruns nos quais a gente tem debatido, eu confesso que eu já tinha saído. De saída, eu saí perdendo os cabelos. Porque eu achava que isso ia ser muito. Primeiro, que a gente não estaria preparado para esse salto de modernidade. Sim. Mas tudo isso está na inversão tributária. Então, nós tivemos uma inversão gravitacional entre que o Brasil tributava antes e agora vai tributar depois. Então, lógico que tudo isso muda. Quando a gente fala muito que o mundo está perdendo o centro gravitacional, é isso. Ou seja, nós estamos acostumados com peso no jogo e isso tudo está mudando. A mudança, como filosofia, ela é boa, né? Se a gente não olhar para o próprio bolso e para o próprio interesse, ela, como mudança de país, ela tem que ser um tributo único, tem que ser mais barato. Nós estamos cansados de pagar tributo, a nossa carga tributária, ela majora aí quase 50% do que a gente produz e não há contrapartida governamental. Então, uma forma de prestação de conta mais limpa, né? Então, a expectativa de futuro é que tudo isso flexibilize as coisas para que aconteça de forma mais fluida e menos burocrática, que é o que eu falei ao longo do podcast todo aqui. Para terminais, para logística em si, gera um monte de processo. Por exemplo, para que você vai remover para um terminal de zona secundária, sendo que você já liberou a carga? Porém, nós temos uma série de situações, que é o que nós estamos debatendo hoje com a Receita Federal, tudo bem, fez o desembaraço sobre águas, legal. E se der um canal vermelho, aonde é que ele vai fazer essa conferência física? Então, no sistema hoje, não tem o local de inspeção física. Nós estamos disputando lá num jogo de braço de ferro com a Receita. Braço de ferro, mentira, porque a Receita só vai fazer aquilo que ela quer. Mas debatendo que essa é uma demanda necessária. Por quê? Porque o cliente tem que determinar onde ele quer um ambiente
mais factível aquele processo de vistoria de um canal vermelho, um canal... Agora, o verde tá liberado. Sim. Bateu no navio, bateu no cais, vai embora. Sim. Não tem o que fazer. Só vai... eu entendo que os armazéns de zona secundária vão se fortalecer ainda mais para quem utiliza regimes especiais, né? Regimes especiais. Porque aí sim vai ser focado especificamente nisso. Mas desde que eles saibam operar os regimes especiais. Então, aí na questão do conhecimento e educação que a gente falou. Mas isso também muda também com a força tributária. Então hoje você tem em São Paulo, falando aqui um pouco mais do nosso reduto aqui, uma fuga, uma logística tributária absurda com Santa Catarina, com todos os estados da federação. Então isto também muda o senso gravitacional dessa... Então muda tudo. E automaticamente quando muda tudo, muda a regra do jogo, tá todo mundo despreparado ou tá todo mundo na expectativa de, né? Mas como o Brasil, as coisas dependem muito de fatores políticos, né? Para poder se viabilizar, nós estamos falando da reforma tributária, então ainda tem votações, tem debates muito importantes que é os marcos regulatórios, você tem acho que tem a política de comércio exterior que está para sair, acho que é a regra de comércio exterior que define as novas matrizes, que é regime especial, se vai manter zona franca, se não vai manter, se vai manter regime especial, se não vai manter. Então tudo isso tem que esperar um pouco o cenário se acomodar. O que eu digo é, mas o que isso muda? Em tese não muda muito porque nós sempre seremos carentes de infraestrutura. E como sempre seremos deficitários em regulação e implementação, talvez mude só o lado do bolso. Hoje eu uso o bolso para cá, amanhã eu vou ter que usar o bolso para cá. E efetivamente... um pouco das estratégias de negócio de cada companhia. Brasil, né? Respirar fundo e mergulha. Exatamente. Eu vi um meme outro dia dizendo assim, empreender no Brasil é o seguinte, você falta 3 segundos para acabar o jogo, você tá com jogo de basquete, você tá com a mão na bola para fazer a cesta, aí o juiz apita e fala, agora é futebol! E aí você toma uma penalidade lá, um cartão porque você tá com a mão na bola, né? Expulso porque o cartão... Exatamente. Então é tipo isso. Mas é essa a nossa realidade. E por isso que para quem é entusiasta do comércio exterior, de novo, ou você ama ou você está fora desse mercado. Tanto isso, falando como profissional da área, quanto empresário da área. Ou você suporta essa situação, entende o jogo e muda com o jogo, ou você tem outros mercados que você pode atuar, que são muito mais maré calma. Você tem a Lagoinha e tem os marinheiros que tem que enfrentar alto mar, que estão lá no... Você precisa, como é que é? Fazer ali a travessia... de lago é fácil, não tem influência nenhuma de onda, não tem nada. Agora, de mar aberto é pancadaria 24 horas. E por isso quem gosta. Quem se profissionaliza nesse segmento come como se fosse açúcar, porque é um vício. Gosta da emoção. Quem não gosta, rapidamente declara assim, fora do jogo e não desce mais pro parquinho. Não desce mais pro playground. Não desce. Se não sabe brincar, não desce pro play, né? Falando em brincar, agora a nossa última pergunta não tem nada a ver com a vida profissional. Eita, a gente quer saber quem é Ricardo Drago de bermuda e chinelo. Olha, Ricardo Drago de bermuda e chinelo é um bom vagabundo. Que é o que acontece. Nossa, essa me pegou de surpresa. Não, sim, porque como a gente é muito testado e a nossa cadeia, ela não para, então durante aí os momentos que a gente tem de relaxamento, é um relaxamento quase de como é que chama? De transe, né? Porque é tão raro um momento de paz, de espírito de bermuda e chinelo, que quando você para, você quer se efetivamente desconectar de tudo. E realmente entrar no ciclo da vagabundagem possível e entrar na caixinha do nada e ficar lá. Ver a fogueira queimar literalmente. E até isso é importante para medir as nossas relações pessoais. Um profissional de comércio exterior, do jeito que nós estamos engajados, tem que ter parceiros na vida que entendam esse fluxo. Porque uma das dificuldades é que é muito difícil entender que durante um dia você passou por tantas situações tão desafiadoras que basicamente você tá vivo no dia seguinte já é um ato de milagre. Então, não só sei quer se eu... ficar desligado, né? Não fala comigo. Não, mas deixa eu assim, ficar aqui na minha caixinha do nada. Do nada. Então, assim, não sei se eu fui muito direto na resposta, mas a ideia é essa. Ou seja, você descansar, tentar desopilar um pouco, tentar reabastecer a carga de energia. Porque nós, como energia, nós somos vitais a si próprio,
mas 90% do que a gente induz é aos outros. Se você tiver carregado de forma negativa, você transfere negativo. Se você está abastecido de formas positivas, você transfere positivismo. Por isso que é importante a recarga. Perfeito. Então eu sou aquele bonequinho desligado no canto da parede ali, ó. Está... Geralmente numa cama ou numa rede? Rede. Ah, que delícia. Não, Sim. rede praia. Praia. Então você... Perfeito. Olha, quando a carga tá muito... É o Rock Balboa apanhando, eu vou pra cama pra reavivar Sim, a energia. pra Mas ressuscitar. o delicioso, o prazer é você casar isso. E esse também é um outro de contexto, né? A gente que vive de comércio exterior, então... O nosso lazer está no trabalho. Então, você vai fazer uma viagem, então você acaba conhecendo determinada região e automaticamente você faz uma curva ali e explora um pouquinho, desliga o celular, fala, tô em roaming, pum, desliga e faz esse caminho. Eu acho que ao longo da minha trajetória, eu vivi muito de conhecer outras culturas e fazer um pouco de desligar um pouco, aproveitar a viagem de trabalho, dar uma desconectada e ir para outro ciclo para você conhecer culturas, interagir com as pessoas, entender um pouco do que é a sua realidade com a realidade alheia. Então, é outra faculdade que é feita nesse contexto. Perfeito. Fui claro aí? Ajudei no canal? Não. Adorei. Acho que eu soltei um vagabundagem aqui, você falou, meu Deus do céu. Por essa eu não esperava, gostei. Foi Lembrei. sincero, é difícil a gente ver alguém sincero assim. Não, mas é a realidade, somos todos falhos, né? Ou seja, e o momento nosso é... E é o ócio que é necessário, né? Precisa do ócio para reconectar a bateria, né? E até eu vou constatar aqui, a gente em alguns momentos na nossa estrutura, a gente trabalha muito burnout, né? E infelizmente não é uma modinha, é uma tendência porque um profissional do nosso contexto, ele não desliga. Então, eu posso estar falando com você daqui 5 minutos, você está pensando no que está fazendo. Você pensa em 3... Mulher já pensa... Mulher profissional de Comex é perfeita. Ela já nasce pensando em 10 coisas ao mesmo tempo. Várias variáveis na cabeça aqui. O senso masculino dessa caixinha que é mais complicado. Que a gente está aqui... Cada fator, você está tentando fazer uma zona de equilíbrio. Então, é bem desafiador. E esse a gente tem tratado muito a questão de ambiente de trabalho, né? Mas independente, após ter o melhor ambiente de trabalho, a pressão, ela é vigorosa e imediatista. Então, cliente que está desesperado... Sempre a fábrica está parando, né? Sempre a fábrica. Você já sabe como é que é. E aí você tem que decidir com o peso de uma fábrica parando nas tuas costas. Exatamente. Qual o nível de condição que você tem para decidir? Né? Nenhum, você só reage, você não tem condição de planejar. É aquilo que eu falei, eu vou soltar um aqui que eu solto muito com o meu pessoal. Não procure sanidade no hospício. Né? Ou seja, somos todos muito loucos no nosso processo. Então, assim, quando você chegar lá e ver algum que não estiver babando, fala, isso aqui não tá legal. Mas desculpa a brincadeira, assim, só pra dar risada e descontrair um pouco. É importante a gente finalizar o episódio falando da importância da saúde mental, né? Sim. Que, inclusive, entrou agora numa norma regulamentadora, né? Das NRs, né? Sim. E por mais que... Aí eu vou falar do meu lado institucional, né? Por mais que a empresa adote suas políticas, que ela respeite os processos, é natural, e aí a gente externa muito isso para os ambientes fiscalizatórios, né? Ah, mas pô, a empresa fazendo... Não, faz parte da minha característica como terminal. Sim. Ou seja, tudo vem aqui e vem terminar aqui. Então, já vem tudo na fase terminal. Né? Então, nós temos que achar um caminho de saída. E isso, o profissional, ele é testado no seu máximo limite. Exato. Né? E ele tem que entender que essa é a característica desse profissional. Quem quer trabalhar assim? Ninguém. Né? Nem eu quero trabalhar. Mas por isso que as empresas estão fazendo a parte delas, de cuidar do ambiente, das regras, dos limites e tudo mais, né? Tem algumas empresas, inclusive uma amiga minha trabalha numa empresa que o sistema cai depois de certo horário. O sistema desliga, não importa o que ela esteja fazendo. Se ela precisar usar o sistema porque é uma coisa urgente, uma carga, não sei o quê, ela tem que ligar para o chefe, explicar o que está acontecendo e porque senão... Porque o cliente não vai parar de ligar para ela, né? Porque o profissional fica, não, tem que entregar, tem que fazer, daqui a pouco dá 10 horas da noite e a pessoa está ali no computador, né? Principalmente quando trabalha home office, que não vê momento de desligar. Então, é importante que as empresas façam isso, mas é importante que os profissionais também cuidem do seu momento de
E precisa falar pro cliente também, falar, ó, agora pro cliente. Você para de me ligar, porque eu não tenho... Mas é um pouco da angústia, né? Ou seja, você não ter resposta e você estar, de alguma forma, tolhido a continuar no teu ciclo de entrega... Isso. Gera mais ansiedade. Ah, mas tudo bem, caiu o sistema. Isso aqui é um bate-papo, né? Caiu o sistema, sou obrigado a parar. Mas quem disse que sua cabeça vai parar? Você vai ficar refém daquele processo. Daquela preocupação. E você não vai ser meio de solução. Sim. E a pressão vai continuar. Suas contas vão continuar cobrando a sua mente que tem que pagar o boleto, independente de cair o sistema e você ter dinheiro na conta ou não e você não poder pagar. Pois é, os boletos estão aí, né? Não, mas eu digo mais como crítico, né? Eu acho que todos nós buscamos um nível... salutar de equilíbrio. O problema é que no nosso contexto, e eu falo especificamente do contexto do qual a gente conhece, que é o Comex, ele é extremamente desafiador. Se você parar a máquina, o jogo não acontece. Sim. Ah, mas o navio parou, o terminal para. Faz um terminal marítimo não trabalhar 24 horas, né? Ou seja, se ele parar, cai toda a cadeia e toda a cadeia para nesse circuito. Exatamente. Mas depois eu vou deixar uma pesquisa. Como é que é na China essa questão da saúde mental? Acho que a gente poderia copiar o modelo lá deles. Nossa, não. Desenvolvimentista, brincadeira. A gente já tá muito viciado no trabalho. Daqui a pouco o pessoal vai me bloquear. Já vamos cancelar. Gente, infelizmente chegamos ao fim. Ricardo, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo. Espero poder ver você aqui mais vezes. Conta comigo, é um prazer. Não só comigo, mas com a nossa casa. Toda vez que o canal precisar de um espaço para a gente poder interagir. Tá registrado, hein? Tá registrado e eu reafirmo. Por quê? Porque a gente ama o que faz, né? Eu acho que comércio exterior está impregnado na nossa veia. É um principal debate. A gente para de cuidar de qualquer outra coisa para sentar, para discutir. E isso é importante. O que você faz aqui, o que eu faço lá, é que não podemos se ausentar do debate de buscar uma melhoria, né? De buscar uma formação, de buscar fazer a disrupção desse processo que é muito pouco feito, né? Exato. E eu tenho certeza que os seus telespectadores já lhe enxergam dessa forma e se de alguma forma a gente puder ser útil, me convida que eu vou estar aqui com o maior prazer. Que legal, olha gente, ele falou publicamente, então aguardem que vai ter mais coisa aí. Vamos fazer mais conteúdo juntos. Se você também gostou desse vídeo, por favor, deixa um like, aproveita e comenta aqui. Se você concorda com ele, será que a gente deve aderir ao modelo de trabalho da China? E aproveita e compartilha esse vídeo com seus coleguinhas, porque todo mundo precisa conhecer a verdade do entreposto aduaneiro, a palavra do entreposto aduaneiro, né? Muito obrigada, Marujos. Até a próxima. Até a próxima.